O pessoal tem mandado e-mails pedindo o manifesto comunista. O Samir olhou para mim, o Célio olhou assim, que o Cássio está distribuindo? Eu estou distribuindo o manifesto comunista. Eu estou distribuindo... Sério, eu estou fazendo isso mesmo, estou distribuindo o Manifesto Comunista, porque muitas pessoas, eu sou historiador, e o que eu tenho percebido é que a maioria absoluta das pessoas se diz de esquerda, se diz marxista, se diz comunista, socialista, mas nunca leu o texto mais básico, que é o Manifesto do Partido Comunista, escrito por Marx e Engels, no século XIX. Inclusive, esse final de semana, li o texto, não é? E realmente, se você lê o texto, você que é cristão, que é cristã, se você lê o texto, sobretudo o que Marx e Engels falam sobre família, sobre violência e sobre fé, né? Se você continuar sendo marxista, beleza. Só que eu quero saber como é que você vai lidar com o seu cristianismo, porque não tem jeito, né? E aí eu estou fazendo o quê? Estou mandando o livro, o texto. Eu mando o texto, o pessoal, muita gente está bombando minha carta de entrada, né? E eu estou replicando isso aí, porque eu acho que a informação ela é essencial, né? Eu não tenho que ficar aqui dizendo quem eu vou votar. Eu tenho que simplesmente defender a fé que eu creio, que é Jesus Cristo, o cristianismo, e tenho que, obviamente, criticar qualquer ideologia contrária às Escrituras. Por isso que eu estou mandando. Eu não sei se vocês já leram o Manifesto Comunista. Não. Perderam nada também. Confesso que não. Não, mas o meu problema não é meu problema. A minha questão assim, é quem se diz de esquerda e não lê o manifesto. Aí eu vejo que é um problema. Porque, com certeza, os professores de história que vocês tiveram na trajetória, grande parte deles era de esquerda, era marxista. Sim. Porque foi o ensinamento que nós tivemos na faculdade de história. Então, só tem um lado da história, só um viés da história. Bem, eu não sei se você quer realmente bater papo sobre isso. Vamos embora. Mas eu confesso que já votei no PT em 2002, votei no Lula. Após a decepção com ele, né, veio o mensalão, outras coisas mais, eu continuei na esquerda ainda, ok? E tem aí, talvez aí uns 6 anos que eu vi que não fazia sentido, né, em que quando as questões ideológicas elas começaram a tomar um corpo maior, aí eu concluí que não faria sentido. Agora, avaliando o porquê eu votei, né, na esquerda, eu não tenho assim, dúvidas de que subliminarmente eu fui influenciado pelos professores de história, de geografia, enfim. Década de 70, 80, 90, primeira década do século XXI, gente, aqui no Brasil, para você ser do bem, você tinha que ser de esquerda. Porque para você preocupar com os pobres, com justiça social, se você não fosse de esquerda, você não preocupava com o semelhante. E eu que sempre quis, eu também, minha trajetória é muito parecida com a sua. E a sua, Sérgio? Há, na verdade, aspectos, né, tanto na ideologia de esquerda como na ideologia de direita, que eles se aproximam do cristianismo. E há aspectos também que se distanciam, né? Como você falou, na verdade, a gente sabe que o homem, por natureza, ele é falho e nós temos que buscar em Deus a direção para nossas próprias vidas, porque Deus é o padrão para todos nós. Então, quando nós nos aproximamos mais de uma ideologia humana, nós corremos um risco muito sério, na verdade, de estarmos errando. Nós temos que buscar estar centrados e baseados na palavra de Deus, naquilo que Deus coloca, e a partir disso, como cidadãos, inclusive, nós temos que fazer opções políticas, inclusive, num ambiente eleitoral como nós estamos agora. Mas, realmente, assim, eu fico com muita apreensão, inclusive quando eu vejo em redes sociais cristãos se digladiando por conta de defesa de ideologias humanas, que são baseadas, muitas vezes, num pensamento que ele é falho por natureza, né, na sua essência, né? Isso é muito complicado. Então... E até essa questão teológica que você mencionou, Célio, não vou falar pastor Célio, pastor Tabi, você me chama de Cássio e a gente fica entre pastores aqui no primeiro nome. Mas, assim, o pressuposto, por exemplo, né, que você mencionou, que é um pressuposto das Escrituras, da depravação total da raça humana, de que nós somos pecadores, esse pressuposto já nos leva a olhar certas ideologias humanas, políticas, com um olhar de suspeição, porque quando a pessoa acredita que a mudança político-partidária vai levar a uma sociedade que um dia vai ser uma sociedade sem classes e justa, ela é utópica completamente, porque o homem, a não ser que seja transformado pelo Espírito Santo, isso numa nova Jerusalém, ele não vai conseguir viver de maneira igualitária. Não tem jeito. Nós somos pecadores, não adianta, né? Para mim, a nossa utopia é a nova terra.
É a Nova Jerusalém. A gente esperar nesta terra aqui um estado de perfeição e de justiça plena Eu acho que nem chega a ser utopia, né, Samir? Porque assim, a utopia tem essa ideia a verdadeira utopia. Do irrealizável. do irrealizável. Nós sabemos que é real. Quer dizer, a Nova Jerusalém, quer dizer, aí o leão vai ficar com o cordeiro, né? As crianças estarão nas praças, quer dizer, a paz verdadeira vai reinar. Agora, até lá, a gente tem que entender. Eu acho que nós temos que ter envolvimento político partidário, sim, mas não podemos ser... Estamos no mundo, né? Exatamente. Não tem jeito, nós estamos no mundo. Mas essa crença, né, de que um sistema político, né, ele vai resolver as questões da sociedade, eu acho que isso deveria nos levar a refletir realmente o quanto que nós ainda temos aquela ideia lá do princípio de tudo, né, de querer, no final das contas, sustentar o autogoverno. No fundo é um pouco isso. A gente rodeia, né, o cerne da questão, mas volta no mesmo ponto, que é a necessidade do homem realmente de se entender como pecador, como falho e de depender de Deus. Quando a gente começa a se aproximar dessa ideia de que é possível, através de um sistema, resolver todos os problemas, né, de convivência da sociedade, a gente está chegando, na verdade, à conclusão realmente que nós estamos voltando à ideia de nos autogovernar e colocar Deus de lado. Seria uma idolatria do Estado. Né? Do Estado. Tem um livro com esse título. Por isso que eu estou fazendo isso, o meu propósito é um propósito de informação, de conscientização. Eu acho que as pessoas têm o dever, nós cristãos temos o dever de conhecer todas as ideologias. Inclusive, acabei de receber uma mensagem aqui, deixa eu ver, é da Maria Magalhães, do bairro Jatobá, de Belo Horizonte. Pastor, eu queria receber o manifesto, né? Vou enviar, leia, querida. São 22 páginas. O comecinho e o finalzinho são meio complicados, mas na hora que ele fala lá sobre proletários, né, e comunistas, e ele vai falar sobre família, você vai ver que é muito claro que ele fala sobre família e que ele fala sobre violência, sobre destruir. Tem que destruir, tem que agir violentamente. Isso é muito sério. Colocou na tela aí, olha, Maria, olha só, cassiomiranda.redesuper@gmail.com, né? E ela está até perguntando, esse celular é da Rede Super? Estou até lendo aqui tua mensagem. Tá? Então pode, né, mandar um e-mail. Aí você manda um e-mail para mim para eu poder replicar para você. Falando de ideologia, coloca na tela a produção aí uma notícia para o pastor Sérgio, pastor Samir, comentarem comigo aqui, bater papo. Olha que legal isso aí, gente. Fonte Gospel Prime, um beijo para Cris Belloni, do Gospel Prime, de toda a equipe do Gospel Prime, que sempre nos ajuda aqui na Rede Super. O professor é investigado por ensinar que homem e mulher são biologicamente diferentes. Queridos, isso foi na Suécia. Vocês acreditam nisso? Um professor de ensino superior, ele é PhD, olha que surreal, né? Na área de ciências biológicas, dando uma aula no curso lá de graduação na universidade, e afirmou que pela biologia o DNA do homem é diferente do DNA da mulher, a genética masculina é diferente da genética feminina, de macho e fêmea, para que as feministas lá da sala de aula levaram o caso na reitoria, e a reitoria exigiu que o professor se retratasse. Aí ele falou... Oi? Ou seja, é quando a ideologia suplanta até mesmo a ciência. Até mesmo a ciência. Então a pergunta é exatamente essa, o Samir. Coloca na tela aí, produção, a pergunta que o Samir já está começando a responder aqui. Vamos lá? Ela pode contrariar a ciência? Porque essa é a questão que não quer calar, né? É óbvio que a gente não pode colocar a ciência como detentora 100% segura da verdade. Né? Mas a ciência tem lá o seu valor. Isso é verdade. Né? Através ali dos experimentos, enfim. Agora, você então colocar uma ideologia acima de fatos científicos, eu diria que é algo perigoso e demonstra até mesmo a cegueira do fanatismo ideológico, até onde isso pode chegar. E reforça algo também que tem acontecido nos últimos tempos, que nós verificamos o seguinte, que muitas das vezes os argumentos eles são produzidos a partir daquilo que se pretende chegar, naquilo que se pretende provar, né? Então, tem inclusive pessoas da área da ciência que acabam se colocando a serviço também da ideologia e fazem uma interpretação conveniente
que, de alguma forma, ratificam um discurso, né? O que é algo muito perigoso. Isso a gente tem visto na área das ciências, na área jurídica também. A gente tem visto como é que essa coisa tem se manifestado, né? E por uma tentativa de criar uma acomodação ou mesmo de satisfazer determinados desejos, inclusive de minorias, você começa a subverter tudo aquilo que é verdade e começa a criar uma verdade nova, né? Para referendar. Lendo, né? Interessante, ontem eu preguei, até um beijo pessoal de Pedro Leopoldo, da Cobertura Cristã, pastor Charles e toda a equipe. Beijão para o Marco Antônio, que dirigiu louvor, e a Senira, a esposa dele, um beijo, querida. Gente, o Marco Antônio dirigindo louvor, gente, foi uma das coisas assim, mais sensacionais que eu vi nos últimos tempos. Uma unção que esse irmão tem, e o filho dele tocando carrom. Mas, gente, olha, beijo para vocês, ó, igreja de Deus. Preparando a mensagem, né, ontem eu estava revendo a mensagem, e aí eu fui ler de novo o Manifesto Comunista, né? Não, eu tenho que ter convicção daquilo que eu estou combatendo. E lá no manifesto tem um trecho que um dos votos do ministro do Supremo contra a educação domiciliar, o homeschooling, ele se baseou naquele trecho. Um dos trechos do Manifesto Comunista, Marx diz o seguinte, que a educação é dever do Estado. O Estado não pode deixar que a criança seja educada pelos pais, porque os pais vão ensinar valores burgueses para a família. Eu lembro de você, lembro do CRAU. O que é o CRAU? Para criança, não tem um método para criança? Sim. E qual que é a finalidade desse método? Ensinar, né? Ensinar qual que é a perspectiva correta para você poder agir como pessoa em relação ao trato com o dinheiro. Com dinheiro, com as finanças. Exatamente. E quem tem que fazer isso é a família. Agora, é óbvio que a família pode se valer da igreja com isso, mas nós vivemos um país, gente, que hoje, por exemplo, se você não souber mexer com dinheiro, com um alto grau de desemprego, com a necessidade, você acaba votando, às vezes, num partido ou no outro, que te oferece ali uma panaceia, dizendo que vai resolver seus problemas, e não vai resolver seus problemas. Você precisa de ter dignidade de trabalho. A gente precisa de geração de emprego e renda, pelo amor de Deus. Essa questão é a questão da ideologia levada ao ápice, né? Quer dizer, o Estado, que deveria servir, em princípio, às pessoas, o cidadão, que é simplesmente uma forma das pessoas se organizarem para poder viver em comunidade, ele passa, a partir de agora, a ditar a vida das pessoas. A coisa se subverte, ele passa a ter vida própria, passa a ditar como as pessoas devem agir. E aí, dependendo da ideologia que esse Estado tem, ele vai vai passar a submeter as pessoas à sua maneira de pensar, à sua maneira de ver o mundo, né? Isso é muito grave. Ô, Samir, pode falar. Eu confesso que eu já cheguei a pensar que o ideal seria a educação e a saúde serem plenamente estatais. Uhum. Por quê? Porque quando o dinheiro entra nessa jogada, injustiças podem ser cometidas, né? Uhum. Mas com um viés ideológico tão forte assim, quer dizer, como é que fica a questão, né? Então, realmente, a educação fica entre o dinheiro e a ideologia, quer dizer, fica doutrinação entre a cruz e a espada. Sim, é verdade. Uma situação muito difícil. Mas veja, no caso da educação, por exemplo, você tirar de uma família a possibilidade dela educar, logicamente que ela tem que ter parâmetros e tem que responder a algumas questões que o Estado coloca. Isso. Mas você tirar essa possibilidade da família assumir essa responsabilidade, porque eu acredito que quando um pai ou uma mãe, quando os pais eles assumem a responsabilidade, eles sabem o tamanho daquilo que eles estão se dispondo a fazer, da responsabilidade que eles têm. E não é toda a família que consegue, sério. De forma Você tem que ter um background sociocultural, escolar para fazer isso, financeiro também, porque um dos dois vai ter que abrir mão do trabalho esta casa para educar os filhos. Eu nunca considerei essa hipótese. Sinceramente, não considerei. Lá em casa, a Silvia precisou sempre trabalhar fora. Eu sou professor, quer dizer, professor não ganha essa fortuna, né? Então, a Silvia é professora, eu sou professor, os dois tivemos que trabalhar. Só professor de história, né, que ganha bem. Ah, bastante, ainda mais eu que sou de direito. Aí que eu não ganho mesmo. Mas é interessante que a Silvia, quando teve os meninos, ela reduziu a carga de trabalho muito para ficar com as crianças. Foi uma decisão nossa. Nosso padrão de vida caiu, mas foi uma decisão nossa. Não é? Agora, tem famílias que têm condições de fazer isso, por que não? Inclusive, eu ia perguntar para você, Samir, porque agora você está na central, porque o pessoal pensa que central é no centro, né? A central ela tem uma teologia central, mais ou menos por aí, né? O central ali é de nem tradicional e nem... Vamos dizer. Eu sempre pensei que a central tinha que ser na Praça 7, ali, não sei. Mas central porque tem uma teologia central, né? A confusão é constante. Aí minha filha, né, e meus genros são da central e eu sou muito grato a Deus por serem, né, frequentarem uma igreja tão querida e com uma teologia tão
tão sadia, né? E o Samir, ele é da Igreja Batista Central e agora ele está em Nova Lima. É Alphaville ou Nova Lima, não é? É Nova Lima. Nova Lima, lá do Alphaville. E o Daniel Luz, que é de Nova Lima, não sei se é do Alphaville, mas ele é de Nova Lima, ele traz uma questão interessante. Sobre as ideologias, temos duas predominantes no Brasil. O socialismo, segundo ele, e o conservadorismo, diz o Daniel. A primeira se baseia no marxismo, enquanto a segunda se baseia nos valores judaicos cristãos. Assim sendo, a escolha de ideologia não deveria ser uma questão óbvia ao crente? Por que existe cristão de esquerda? O Daniel, nem vou entrar nessa história, não, que eu já vi de briga no Facebook, assim, e pessoas queridas minhas, sabe, se posicionando, e aí a coisa, às vezes, fica pessoal o negócio. Eu tendo, pelo seu texto aqui, eu penso muito parecido contigo, né? Por isso que eu estou até distribuindo o Manifesto Comunista aí para quem não tem a informação, porque eu quero crer que quem opta por determinada ideologia opta por desconhecimento efetivo do que é e dos riscos dessa ideologia, né? Que foi o meu caso, né? Eu era vermelhinho, mas à medida que eu fui lendo, eu falei, gente, não tem jeito, ou eu opto por um ou por outro, né? E assim, eu vejo que esse conservadorismo é um fenômeno recente, né? Em 2002, se não me engano, quando o Lula foi eleito, ou mesmo antes, a quantidade de pastores evangélicos que o apoiavam e apoiaram era muito grande, né? Mas eu acho que quando a nova esquerda mostrou a sua verdadeira cara, aí é que os cristãos evangélicos e até mesmo católicos ficaram assustados. Sobretudo do lado moral, né, Samir? E resolveram dar um passo atrás. Porque na área de política econômica, até que os cristãos nos incomodam muito, mas eu me incomodo. Agora, na área moral, quando começou esse negócio de aborto, ideologia de gênero, doutrinação, aí que os cristãos, pelo lado do conservadorismo, começaram a ficar assim, ué. Porque eu acho que foi, não um erro, né? Mas foi quando isso saiu do armário, essa ideologia, que aí os cristãos falaram, gente, não é que é contrário, né? Agora, por outro lado, em nome do cristianismo, já foram feitos aí grandes absurdos, né, que acabaram queimando muito o filme da fé cristã e colocando... Isso colocou os valores judaico-cristãos em xeque. Né? Então, em nome do cristianismo, não é à toa, né, que também existe essa aversão, né, aos valores judaico-cristãos. Né? As pessoas, às vezes, se pegam... acabam sendo muito pragmáticas, né? Então, quando você olha, por exemplo, só para a questão econômica, por exemplo, né? E se um partido que tem um viés de esquerda, se ele tem um tratamento mais ortodoxo, como foi o caso na primeira eleição do Lula, né? Que fez a carta, inclusive, para a população e tudo, dando garantias, né? Acalmando o mercado, para o empresariado. Então, as pessoas olham muito de forma pragmática. Não, então... Então dá. Né? Mas só que tem que pensar que é um pacote, né? Isso. A coisa não é só um detalhe. Em algum momento, aquilo que é a base, que é o que você está tentando fazer, você está tentando trazer a base do pensamento, né? Daquela visão de mundo e está mostrando para as pessoas, olha, a coisa não é só esse lado aqui, não tem todo esse aqui também. Você está comprando os dois lados, você está querendo comprar um lado só. Como é que isso vai funcionar? Não é self-service, né? Exatamente. Você compra, é à la carte, você compra o pacote todo. O pacote todo. O Joaquim, como é que é? Não é Joaquim, não. É São Joaquim, que... a pessoa da Lagoinha São Joaquim, eu acho que é Mariana, não sei, está sem nome, querida. Mas ela fala assim, todos os dias corro no meu horário de almoço para assistir o programa. Olha que legal, glória a Deus. Sensacional, viu? E está pedindo um manifesto. Coloca na tela aí meu e-mail. Tira do bate-papo, coloca meu e-mail, vamos divulgar meu e-mail aqui, olha que maravilha lá. CassioMiranda.RedeSuper para receber o Manifesto Comunista. Agora é mesmo o pessoal lá da União Soviética, eles vão ressuscitar tudo e me dar tapinha nas costas. Estou divulgando. Mas é para você ler. A verdade liberta. Né? Nós temos que conhecer, não podemos ter medo da informação. Toda a verdade procede de Deus. Então nós temos que conhecer, para até, se você vai refutar, refute com base.